Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje volta a focar o assunto que está em evidência em todo o país, o atual momento político brasileiro. E sequenciando a série de entrevistas acerca desse atualíssimo tema, sempre com convidados que fazem suas análises a partir de óticas e ângulos diversos, recebo hoje com muita satisfação um experiente jornalista que já vivenciou muitas outras crises políticas no passado. Ele comanda um programa político diário, de grande audiência em sua emissora, a FM 98, onde realiza periodicamente uma mesa redonda com outros conhecedores da política brasileira, quando analisam em profundidade as graves questões nacionais. Refiro-me a Filinto Rodrigues, que vai nos falar hoje como vê o conturbado período que estamos vivendo. Meu amigo Filinto Rodrigues, jornalista de nomeada. Uma alegria imensa receber você. A gente já tinha ensaiado a sua vinda várias vezes, mas você sempre, pelos seus afazeres, não pôde comparecer em outros momentos em que convidei, de modo que eu me sinto muito honrado e feliz em ter você aqui hoje, com a sua experiência, falando para o nosso telespectador, que certamente vai estar ávido para assistir essa nossa entrevista. Inicialmente, agradeço a você por ter aceitado esse convite. Nelson, quem lhe agradece sou eu. Você me convidou, eu aceitei prazerosamente vir aqui conversar com você e com seus ouvintes. Com relação ao quadro nacional, seguramente é, nesses últimos anos, a crise de maior profundidade nesse país, porque conjugou a crise na área política e na área econômica, com a presidente sem conseguir manter diálogo com o Congresso. Um fosso, aquele resultado da tramitação do impeachment na Câmara Federal evidenciou claramente que mais de 2/3 da representação favorável ao impeachment mostrou claramente que a presidente não tem condições de governabilidade. É o meu ponto de vista. Você falou na crise econômica, falou na crise política. É o molho que permeia essas duas crises, inclusive é a crise moral. É uma mistura muito explosiva. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? É um conjunto. Basicamente, na minha visão pessoal, ela é centrada nesses dois pontos, nesses dois pilares, na economia e na política. Veja você que Joaquim Levy foi nomeado ministro em janeiro de 2015 para fazer as reformas. Joaquim Levy é um técnico competente, tanto que ao deixar o ministério em dezembro de 2015, passou um ano inteiro tentando fazer e não conseguia, porque dentro do próprio governo evitavam que ele tomasse as medidas necessárias. Ele saiu, foi para o Banco Mundial e foi sucedido. O sucessor dele já está quase que no 5º mês de mandato, de exercício da função, e não se fez nada. Não consegue fazer Nelson, nada. Se não se tomar uma providência urgente, eu dizia no meu programa Repórter 98, disse várias vezes isso, mais ou menos em junho, julho de 2015, eu dizia que a situação do Brasil estava muito difícil, mas que previa que 2016 estaria pior, e hoje está pior. E eu faço aqui eu não gostaria de fazer previsão derrotista, mas realista. As medidas não foram adotadas. Medidas econômicas têm um período para dar retorno. Se não se tomar isso nesses próximos 90 dias, com o novo presidente, nós só vamos ter resposta para a economia do Brasil em 2018, é a minha previsão. É um absurdo tudo isso que a gente está vendo. Significa dizer, então, que você acha que, de fato, o impeachment é a melhor solução hoje? Eu não vejo outra saída, porque, veja bem, a presidente não tem condições de governabilidade.
Ela não se entende com o Congresso, tanto que as matérias todas dela são recusadas. Falta credibilidade, porque é uma coisa curiosa, Nelson. A presidente, você não conhece ninguém que tenha dito que entregou a ela R$1 de propina. Ninguém disse até hoje. Entretanto, a responsabilidade da presidência, afora as pedaladas fiscais, ela foi responsável pela aquisição da refinaria de Pasadena. A refinaria de Pasadena foi comprada por US$800 milhões. E o grupo que vendeu a refinaria ao Brasil tinha comprado 2 anos antes por US$47 milhões. Como é que um patrimônio, uma refinaria que foi comprada 2 anos antes por 47, foi vendido por US$800 milhões? Tanto que no final, você sabe qual foi o prejuízo da Petrobras que o PT nos impôs? Um prejuízo de US$200 bilhões, não é de reais, US$200 bilhões. Então, essa pessoa tem responsabilidade, porque ela era presidente do conselho da Petrobras, quando autorizou a compra da refinaria. Ela não tinha o direito, eu vi declarações dela de que teria autorizado porque o Severo, que era diretor tinha feito um parecer. Como é que ela se baseia num parecer de Severo, um homem tão desqualificado como se viu oportunamente? Concorda comigo? Com certeza. Com certeza. É como eu vejo. Agora, me diga uma coisa, nessa crise toda, a gente está passando por isso, a democracia brasileira está provando que é sólida ou é só impressão minha? Não, muita vitalidade com um detalhe importante que deve-se assinalar. Graças à imprensa, a liberdade de imprensa no Brasil é uma coisa notável. Nós somos um dos países de maior liberdade de imprensa. Por isso é que nós chegamos onde chegamos. Você imagine se nós não tivéssemos liberdade de imprensa. Não teríamos chegado nem a Lava Jato, nem o Mensalão, a nada, absolutamente nada nós teríamos chegado. E tudo começou lá atrás, no Mensalão. No Mensalão com o Roberto Jefferson. Foi ele que denunciou. Foi ele que comunicou à nação. Foi sacrificado. Ele foi alcançado, foi caçado, foi detido. Hoje ele já voltou, reassumiu a presidência do PTB. Eu não quero entrar em mérito. Agora, você não pode negar que Roberto Jefferson foi realmente o grande articulador. Ele foi o motivador de todo esse processo que se seguiu no país. Sem dúvida, sem dúvida. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Exatamente. E estão exatamente desaguando nessa maluquice que a gente está assistindo. O governo não teve mais como controlar. Tentativas houve, mas não conseguiu mais controlar. A coisa ganhou uma dimensão tal, com o auxílio da imprensa, com a divulgação da imprensa, que é irreversível hoje nesse país. E graças a Deus a gente não passou por aquilo que aconteceu na Argentina, com aquela busca do cerceamento da imprensa. Exato. Nós ficamos incólumes a isso. Não, isso é aquilo que eu disse. Realmente eu saúdo com muita satisfação a liberdade de expressão nesse país. Filinto, Temer poderá fazer um bom governo de transição? Nelson, eu acho o vice-presidente Temer um homem de bem, até prova em contrário. É um jurista muito preparado e muito talentoso. O que eu tenho receio, eu quero dizer aos seus ouvintes, é porque o período de Temer é um período muito curto. Se ele assumir, agora em maio para junho, ele terá o quê? 1 ano e meses de governo. É muito pouco para as medidas que serão necessárias adotar no Brasil. Mas, de qualquer forma, será muito melhor do que Dilma, na minha visão pessoal. Até porque ela perdeu a governabilidade. Ela Foi isso que eu disse desde o começo. É um governo enfraquecido totalmente, como você falou no começo. Exatamente. Eu queria saber uma outra colocação sua sobre uma outra figura nacional que hoje também está muito em evidência, que é o presidente da Câmara. Na sua opinião, o que é que você acha que poderá acontecer a Eduardo Cunha? Olha, Nelson, Eduardo Cunha é uma figura altamente contraditória. Enquanto recai sobre ele acusação de propina, de recebimento de recursos num montante exagerado, ele prestou ao país um grande serviço quando, através da ação dele como presidente da Casa, conseguiu dar tramitação ao impeachment de Dilma. Eu não estou dizendo com isso que deva ser absolvido, mas tem que pôr em relevo. Ele não é somente aquela figura que a gente conhece, envolvida com esses escândalos. Ele também prestou esse grande serviço. Talvez seja um Roberto Jefferson desse atual momento político. De uma forma um pouco diferente, porque Roberto não tinha essa dimensão. Porque, não sei se você sabe, as cifras que são atribuídas a Cunha são
Cifras fantásticas. Aliás, por falar em cifras, vale destacar para os seus ouvintes, força de expressão do rádio, para os seus telespectadores, de que a situação, houve tanto desvio de dinheiro que gerente, não foi diretor, gerente da Petrobras, devolveu 140 milhões de dólares ao governo. Dinheiro. Você veja bem, gerente, não foi? Agora, você imagine diretor. Imagine a cúpula quanto é que não levou, né? É verdade. E o papel do judiciário, na sua opinião? Como é que está sendo, na sua avaliação, o judiciário? Está se conduzindo bem? Com muito equilíbrio, porque vale destacar, Nelson, que grande parte do pessoal do Supremo foi nomeado pelo PT, por Lula e por Dilma. Entretanto, eles não se deixaram contaminar e têm tido uma atitude muito altiva. Eu saúdo o judiciário brasileiro. E o juiz Moro e a República do Paraná? O que é que você... O juiz Moro é uma figura hoje internacional. Essa semana que passou, ele foi homenageado em Nova York como uma das 100 maiores figuras do mundo, ao lado do Papa Francisco, do presidente Barack Obama. Eu tenho por Moro uma admiração grande, ele é um grande brasileiro. O que é que você está analisando sobre essas últimas manifestações que o grupo contra o impeachment, pró-Dilma, portanto, vem fazendo, principalmente esses chamados movimentos sociais, tipo MST, Sei. por exemplo? Nelson, veja bem, eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da manifestação das pessoas, seja qual for a tendência política delas. Eu tenho colocado no meu programa, toda a vida que vai haver esses movimentos, eu concito, falo, proclamo, para que se evite confronto. As pessoas têm que ir para a rua para expressar o seu sentimento. O que eu estou achando errado, e é pena que o governo federal tenha omisso nisso, é que estão queimando pneus, obstaculando as pessoas de chegar aos seus trabalhos, acesso às cidades. O bloqueio eu sou contra. A manifestação eu acho honrosa. É fruto da democracia. O Brasil hoje está dividido entre coxinhas e mortadelas? Não está não. Hoje, o que resta de PT e de governo é uma parcela pequena de 10% a 12%. Não está dividido, não. Eles têm uma fração, não a divisão. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia.
Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4. E faça a sua inscrição. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Em qualquer época do ano, a Unicred Natal estará sempre prestando os melhores serviços para os seus cooperados. Ela é uma cooperativa de crédito sinônimo de rentabilidade e de excepcional gestão. Tudo para favorecer você, que é o seu usuário dos serviços e que a cada ano faz com que ela cresça como modelo de cooperativa. Para maiores informações, ligue 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com o jornalista Felinto Rodrigues. Felinto, a gente falou no primeiro bloco sobre impeachment. Eu com uma perguntinha que eu gostaria que você respondesse. Acontecendo o impeachment, seja em maio, seja em junho, acontecendo o impeachment da presidente Dilma, poderemos realmente ter algum tipo de conflito nas ruas do Brasil? Olha, eu não acredito em conflito. Não acredito. Está sendo feita essa pressão muito. Tem o dedo do governo aí. Eu acho que tem o dedo do governo. Mas eu conheço o povo brasileiro. A mim me surpreenderá muito se houver conflito. Não creio em conflito. E essa tese que estão repisando e repisando de golpe, 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 com todos os juristas provando e mostrando que não há golpe, o que é que você pensa disso? Você não acha que é uma atitude até um pouco irresponsável de estar induzindo algum grupo de pessoas a achar que de fato há golpe? Nelson, esse chamar de golpe, o impeachment, é um absurdo muito grande. É um absurdo enorme. Veja você que o Supremo, através de seus ministros, 4 ou 5 ou 6 ministros, declararam que era legítima a tramitação do impeachment na Câmara e no Senado. A presidente chegou a ameaçar de, numa viagem, a semana passada, aos Estados Unidos, onde ela iria falar na ONU, em que ela abordaria o problema do impeachment e diria lá na ONU, num fórum totalmente inadequado, iria dizer que o impeachment era golpe. Mas ela foi aconselhada, depois da declaração dos ministros, ela reviu a posição e no plenário da ONU ela não falou isso. Falou depois lá em Nova York, mas a um grupo de jornalistas. Mas se preservou, porque seria uma coisa, uma campanha desmoralizante para o país. E a presidente da República, mesmo nas circunstâncias em que ela está presidindo, não pode levar o país a uma situação dessa, na minha visão. Inclusive, eu conversava com você no intervalo do primeiro para o segundo bloco, e você me falava o seguinte, você fez uma pesquisa durante o tempo em que o PT era oposição, e você chegou a um número de sugestões de pedidos de impeachment. Explique isso para nós, para o nosso telespectador, que é um dado importantíssimo essa pesquisa que você fez. Eu vou lhe dizer, não, eu fiz um levantamento da ação do PT na Câmara Federal e descobri que no período de 1990 a 2002, esse mesmo PT que chama o impeachment atual de golpe, apresentou pedido de impeachment 52 vezes. Correspondeu a cada 3 meses um pedido de impeachment. Onde é que está a verdade aí? Você consegue chegar a um raciocínio em relação a eles? Não tem como. Quer dizer que das vezes anteriores não era golpe. Não era golpe, agora é só golpe. Agora. Exatamente. Então eles propuseram golpe durante 52 vezes.
É um absurdo, é falta de argumento, Nelson. É falta de argumento, é falta de seriedade, é falta de respeito com o Brasil. Filinto, essa crise que a gente está vendo, ela me obriga a lhe fazer uma pergunta. O presidencialismo de coalizão, ele está desgastado no Brasil? Nelson, não está bem. Depois desse tempo do PT, esses desacertos, não ficou bem. Alguns falam em parlamentarismo. Eu lhe confesso que eu não tenho um ponto de vista definido a respeito disso. O que eu aspiro muito, o que eu desejo muito, o que eu torço muito, é que se organize a economia, porque chegamos a um índice de desemprego nunca visto no país. Nós temos hoje 10.200.000 pessoas desempregadas, pais de famílias que têm responsabilidade com seus filhos e suas esposas, eles estão desempregados, fruto dessa política desastrada da Presidência da República. Até porque governo não gera riqueza, quem gera riqueza é empresário. Economia só o ano privada. passado, 4.000, salvo engano, 4.000 indústrias fecharam em São Paulo. Exatamente. No país inteiro. Veja aqui no Rio Grande do Norte, quantas pessoas estão desempregadas. Isso ocorreu exatamente em função da situação que nós estamos vivendo. Por isso é que eu digo a você que antes de pensar num regime, eu torço para que se conserte a economia. Porque consertando a economia, o povo volta a ter emprego, volta a ser feliz. A tese, então, do parlamentarismo seria, então, uma panaceia de algum grupo que querendo... Porque sempre que acontece uma crise no Brasil, se fala em parlamentarismo. Por isso é que eu não me detenho. Honestamente, eu não me detenho. Eu acho que nós temos prioridades muito maiores do que definir um regime. Uma outra pergunta que não me quer calar. Temer assumindo a presidência da República, vai ter esse tempo curtíssimo que você colocou com muita propriedade no primeiro bloco. A pergunta, haveria possibilidade de, em 2018, se fazer uma eleição completamente diferente, com uma nova constituinte, para adequar melhor a nossa Constituição atual à realidade brasileira e talvez até promover uma reforma política mais consistente no país? Nelson, eu não sou advogado, mas vou lhe dar uma opinião como cidadão. Eu acho que nós não temos tempo físico para realizar isso até 2018. Porque teria que convocar, teria que acertar, não haverá tempo. Não creio que seja possível, a não ser que a presidente e o vice renunciassem, aí poderia haver eleição. De outra forma, não há uma forma legal de se processar a eleição. Pelo menos é o que me chega pelas observações que eu faço. Então, a ideia que alguns defendem de uma eleição já, isso aí é totalmente inviável. Absurdo. Isso aí, desculpa a expressão, é um engodo. Agora, em 2018, eu vou voltar a falar, uma constituinte também seria problemático, realmente por conta desse tempo? Eu acho que não há tempo. O que pode é o seguinte, o eleito em 2018, aí sim, com a economia já consertada, com o povo voltando ao trabalho, com os pais de família tendo emprego, aí sim se processaria essa modificação que você mencionou. O vice-presidente Temer, que está em vias de assumir a presidência, falou muito recentemente que caso ele de fato assuma, ele vai trabalhar para que não aconteça mais reeleição no Brasil. Qual é o seu ponto de vista sobre essa tese? Olha, a informação que eu tenho é de que há um compromisso dele, inclusive de partir para mandar para o Congresso mensagem anulando essa perspectiva de reeleição, o que eu acho salutar. Vamos aumentar o tempo de 4 para 5 anos, mas sem direito à reeleição. Nos Estados Unidos, onde sempre se fez reeleição por muitas vezes, lá só pode ser 2 vezes, a primeira e a segunda. Estou dizendo Estados Unidos porque é um modelo de democracia, né? É por ser os Estados Unidos. Então, eu acho que isso aí será consertado. Você imagine se nós não tivéssemos a repetição, como tivemos 2 vezes Lula e 2 vezes Dilma, não teríamos chegado onde chegamos. Sem dúvida, eu também acho que a reeleição... Agora, isso, dentro desse seu ponto de vista, significaria dizer que a gente poderia ter, em 2018, eleições gerais? Porque essa história também de haver, a cada 2 anos eleição, isso depaupera o Tesouro Nacional. É ruim. Isso é muito ruim. Desarticula economicamente, mas eu acho que 2018,
Meu ponto de vista é o seguinte, eu acredito que o ideal seria que em 2018 se fizesse uma pactuação para o Brasil daí para frente, mas depois de eleito o novo presidente. Que a eleição fosse disputada, o povo exigindo que os candidatos dissessem os seus pontos de vista e as providências que iriam adotar na presidência da República. Aí sim, os candidatos assumindo o compromisso de fazer todas essas coisas que você acabou de mencionar aí, mas diante de uma legalidade. Eu sou por solução legal. Tudo que está acontecendo em 2016, como é que vai repercutir na eleição de 2018? Primeiro o seguinte, eu não sei como é que o povo vai se comportar diante da falta de crédito dos políticos. A credibilidade dos políticos está a zero. Você vê nessas manifestações, dia 17 foi a última grande manifestação a favor do impeachment, alguns parlamentares quiseram participar em vários estados e os organizadores não permitiram. Antigamente isso era impossível. O político era o primeiro a chegar, o primeiro a falar. Hoje estão recusando. Isso mostra o descrédito. Claro que há uma injustiça nisso aí, porque nem todos são desonestos. A incidência é grande de desonestos, mas tem gente honesta também. O que a gente lamenta, mas essa contradição da política brasileira. Filipe, a gente, lamentavelmente, está quase terminando, porque o tempo é inexorável, mas eu queria lhe fazer duas perguntinhas finais. Até que ponto tudo isso está afetando e vai continuar a afetar o nosso Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte é um estado de economia precária. Nós temos limitações grandes. Os recursos federais repassados para cá já vinham escasseando em face da dificuldade nacional. Eu também não prevejo esse 2016 de facilidades para o governo do estado. Você veja que o governador Robson só conseguiu pagar em 2015 em dia o salário porque, através de uma autorização da Assembleia, ele utilizou os recursos do Fundo Previdenciário. Me parece que gerou em torno de 800 milhões de reais entre ele e Rosalba, porque Rosalba pagou o 13º do último ano do governo dela e o mês de dezembro com esse recurso. Agora não tem Fundo Previdenciário. Você vê que já agora esse mês os servidores vão receber nos dias 6, 7 e 10. É sintomático. Tem estados por aí, Nelson, como o Rio Grande do Sul, que tem uma economia muito mais forte do que a nossa, que os pagamentos lá são divididos em 4 vezes no mês, avançando. O Rio de Janeiro, aposentados estão recebendo agora, por força da decisão judicial, o mês de março. Então o quadro é difícil. E são economias prósperas. Você imagina uma economia limitada como a do Rio Grande do Norte. Sem dúvida. São as loucuras brasileiras. Enquanto o Rio de Janeiro está vivendo essa situação, vai sediar uma Olimpíada. Você não acha que isso é totalmente surreal? É fora da realidade. Nelson, nós não poderíamos gastar, me perdoe, gosto de futebol, adoro futebol, mas nós não podíamos ter sediado a Copa com a situação financeira do país. Nós não devíamos sediar os Jogos Olímpicos com a situação do Brasil. Como é que o Rio não está pagando os aposentados já há 2 meses e se gasta no Rio de Janeiro aquela fábula para montar aquela estrutura para receber as Olimpíadas? Eu sou totalmente contrário. Esse é o Brasil que está errado e que precisa ser consertado. É por isso que eu digo, precisa ser consertado. Filinto, lamentavelmente o tempo acabou. O diretor fica olhando o reloginho. Quando a entrevista é maravilhosa como essa foi, o telespectador certamente gostou imensamente de assistir. Ele fica mostrando. Por mim, o programa durava mais tempo. Lamentavelmente, são apenas 30 minutos. Renovo os agradecimentos a você. Fiquei muito feliz com essa nossa entrevista e quero lhe dizer que você será sempre bem-vindo. E vou lhe convidar outras vezes para você abrilhantar o nosso telespectador com essa sua sapiência, esse seu conhecimento tão profundo das coisas do Brasil. Muito obrigado. Nelson, eu que lhe agradeço. Você é muito generoso, disse coisas a meu respeito que infelizmente não são verídicas, mas muito obrigado. Foi um prazer muito grande participar do Ponto de Vista, Nelson. Um abraço, passe bem. Outro para você bem grande. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta.